você não paga. Na renda fixa, se eu for reinvestir, eu pago? Paga! Então, aqui no caso, considerando que você vai manter mais de 2 anos, porque os proventos de ações, de fundos imobiliários, eles vêm antes de 1 ano e você não paga imposto de renda. Aqui a gente vai considerar, para benefício da renda fixa, que você vai manter mais de 2 anos e aí o imposto mínimo é de 15%. Então, olha lá, 100% do CDI menos 15%, 85% do CDI. Agora o jogo muda, porque olha isso aqui, eu vou até tirar aqui o gráfico do CDI puro, que é o 100% do CDI, tá? Olha que bonitinho aqui, ó. Grande parte do tempo, o IFIX ganhou dos 85% do CDI. Grande parte do tempo, o IFIX ganhou de 85% do CDI. O Ibov continuou perdendo, mas você sabe que as ações, elas têm um beta muito grande. Então tem muita ação que cai 90% e tem muita ação que sobe 3.000%. Então você também tem que saber fazer as escolhas lá, igual no IFIX. Só que aqui eu tô te mostrando que mesmo se você não soubesse fazer a escolha no IFIX, mesmo se você não soubesse escolher fundo imobiliário, se você fosse por Ibov, pelo IFIX, o IFIX sairia melhor. Faz sentido você falar que fundo imobiliário não vale a pena? Cara, tem que pelo menos melhorar essa argumentação para pelo menos tentar iniciar uma discussão, porque fundo imobiliário não vale a pena porque não bate CDI. Isso é só um atestado, você tá assinando um atestado de burrice. Léo, eu estou falando que eu sou burro e eu não quero nem saber. É isso que você tá falando. Infelizmente, desculpa ser duro aqui, mas infelizmente é isso que você tá falando quando você pronuncia a frase: não invista em fundo imobiliário porque fundo imobiliário não ganha de CDI. Tô te provando aqui, né, meu amigo? Lembrando que você não compraria todos os momentos igual uma estratégia de DCA, que é o que acontece com esses índices. Você compraria muito mais quando está próximo do poço e muito menos quando está próximo do teto. A gente nunca vai saber qual que é o ponto mais alto, nem o ponto mais baixo. Mas a gente consegue perceber quando é que tá caro. Aqui no caso do HGLG, eu não saberia que o ponto mais caro seria 1.52, não tem como eu saber isso. Mas eu sei aqui que quando tava aqui, ó, 1.02 já tava começando a ficar mais caro, 1.19 já tá caro, mesmo que daqui pra cá teve alta, e quem comprou aqui e vendeu aqui saiu no lucro, mesmo assim, não faz sentido você comprar aqui, porque aqui já tá caro. Então aqui você não vai comprar. E a mesma coisa, o contrário. Agora que tá barato, 0,95. O que você vai fazer? Você vai vender agora que tá barato? Ou você vai comprar mais? Uma pessoa inteligente, uma pessoa com bom senso, um investidor com o mínimo de conhecimento. Se você sabe ler 10 páginas de relatório gerencial, sabe fazer o mínimo de conta possível, o mínimo do valuation possível, cara, vou segurar um pouco as palavras. E agora a gente vai começar a ir pra conversa de gente grande. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, reconhece isso aqui. Inclusive, manda pra aquele seu amigo chato que fala que fundo imobiliário não vale a pena e não quer nem saber de mais nada, né? Inclusive, esses estudos aqui, esse é o primeiro vídeo desses estudos. Vai ser uma série de estudos, onde eu vou fazer isso aqui também com ação. Eu vou fazer esses estudos aqui, que agora vai começar a conversa de gente grande. Você, se quiser, eu posso fazer isso aqui com ação, eu posso fazer isso aqui com ativos no exterior, eu posso comparar uma carteira que é só de fundo imobiliário, uma carteira que é só de ação, uma carteira que é 50% fundo imobiliário, 50% ação, pra gente ver quais são os melhores retornos. Como, teoricamente, eu deveria montar minha carteira, isso comparando o histórico, comparando realmente qualidade da empresa, não só usando o quantitativo, porque usar o quantitativo é fácil, mas o qualitativo, e aí, como que vai ficar a sua análise? Warren Buffett desempenhou grandes resultados depois de olhar qualitativo. Eu tô olhando aqui com você quantitativo. E se a gente usasse a parte qualitativa, que é justamente o que eu ensino dentro do método 2 em 1, pra você avaliar os melhores fundos imobiliários. Você não sabe nem o que é curva de eficiência de Markowitz, cara, e tá falando isso. Não tem sentido, entende? Essa crítica tá sendo para aquelas pessoas que usam do desconhecimento para propagar o desconhecimento, tá? Para você que tá aqui acompanhando o canal, segue, deixa o like, comenta, tá sempre pedindo um bom conteúdo aí para eu gravar, cara, você é... Mora aqui, ó, meu coraçãozinho. E nem tá no lado direito não, hein? É o lado certo aqui, ó, o esquerdo. Olha só o que eu quero te mostrar aqui agora. Dentro do IFIX, que é o índice dos melhores fundos imobiliários, de acordo com o seu peso e tal, a gente tem essa criação desse índice em 2011. A gente poderia usar fundos imobiliários que existem antes de 2011, que continuam existindo dentro do IFIX depois de 2011, e a gente pode tentar pegar de maneira, assim, ó, muito simples, cara, muito simples. Eu não precisava te falar que esse aqui são fundos de destaque, você já sabe, são fundos modinhas. Eu tô usando fundo modinha, MXRF11, o BTCI, o HGLG, o BTLG, 2 fundos de logística, 2 fundos de papel, assim, ó, básico. Olha só, se eu soube escolher fundos imobiliários, ao invés de investir no 115 fundos imobiliários do IFIX, se eu souber investir em fundos imobiliários, olha só, e aqui eu não tô falando e nem tô desconsiderando investimento em ação também, na minha carteira você sabe que tem muita ação, mas perceba, olha isso aqui, a comparação com o CDI, que é 100% CDI aqui, esse em azul, olha todos os fundos, desde janeiro de 2011, e aqui eu tô até jogando contra o MXRF11, porque eu tô puxando rentabilidade desde 2011, e o MXRF11 ele foi aparecer aqui em 2012, ou seja, ele mesmo não tendo um ano de rentabilidade,
mesmo assim, ele ganhou de 100% CDI. Todos ganharam. E a grande parte, inclusive, exceto o BTLG e o MXRF11, que sofreu um pouquinho lá nos seus inícios, eles sempre, você tá escutando isso aqui? Ficaram acima do 100% do CDI. 100%. Se a gente leva em consideração 85% do CDI, cara, todos os fundos ganharam. Todos os fundos ganharam. Esses aqui, em comparação, todos os fundos ganharam. Como assim você me fala que fundo imobiliário não é bom investir porque não rende mais do que o CDI? Pode usar outra justificativa. Ah, é porque ele não multiplica igual a ação. Beleza. Ele também não desvaloriza igual a ação. Cada tipo de ativo, no Kraken, o Caixa, o Real Estate, que são fundos imobiliários, as ações, as criptos, o exterior stocks e o negócio aqui, que é opções, qualquer outro tipo de negócio que você consegue colocar fora a bolsa, todos esses ativos, tudo isso que faz parte do Kraken, cada um tem a sua função. A função do fundo imobiliário não é a mesma função da ação. Porque se fosse a mesma função, eu investiria só em um, só em outro. Não é a mesma função. É a mesma coisa de você falar que blusa veste você e por isso você não usa short. Faz sentido nenhum. Ou você falava, mano, o short já esconde as minhas partes ímpares, como diz os irmãozinhos da Ingrid. Já esconde as minhas partes ímpares. Eu não vou usar cueca então, não. Faz sentido? Não faz sentido. Cada um tem a sua função. E a gente vai evoluir nesse pensamento aqui. Ah, Léo, mas eu sou especial e eu consigo investir a muito mais do que 100% CDI. Beleza, tudo bem. Pode ser que você realmente seja especial. Não precisa, assim, de grande genialidade para investir a mais 100% CDI, não. Inclusive, no próprio Nubank aqui, você consegue ter uma caixinha turbinada agora que rende 120% CDI. É óbvio que você não vai conseguir essa oportunidade por muito tempo. E é óbvio também, durante todo esse intervalo de tempo aí, você não vai conseguir 120% CDI. E é óbvio também que tem limite de aportes. Esse 120% CDI não é toda a sua carteira. Eu não conseguiria investir, por exemplo, aqui na própria caixinha da Nubank, o limite é 10 mil reais para colocar em 120% CDI. No Mercado Pago, o limite é 15 mil reais para colocar na caixinha de 120% CDI. Inclusive, o que essa treta toda que aconteceu com o Banco Master, vou até deixar a notícia aqui, ó. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá limitando essa anarquia dos bancos aí de oferecer 150% CDI, 200% CDI, 180% CDI e limitou isso a 120% CDI. Então, se você tiver o mínimo de respeito com o seu dinheiro e vai colocar em instituições que são asseguradas pelo FGC, o máximo que você vai obter é de 120% CDI. E considerando que isso acontecerá durante todo esse período aqui que a gente está analisando, porque a gente viu que dentro desse período todo, o HGLG não estava em oportunidade o tempo todo. E mesmo assim foram feitos os aportes. Do mesmo jeito, a gente deveria também considerar que o CDI não vai estar em oportunidade o tempo todo e que a gente não faria aportes ali caso eu não encontrasse 120% CDI o tempo todo. Mas mesmo assim, se a gente jogar os 120% CDI, olha lá, eu pego 120% CDI e eu desconto os 15% de imposto de renda, mesmo assim fica 102% CDI. Você já sabe qual vai ser a resposta aqui. E mesmo que a gente coloque, ó, vou colocar aqui, ó, eu vou tirar os 85% CDI, vou tirar o CDI, vou colocar 102% CDI, que é o 120% CDI líquido, e vou colocar aqui também o 120% CDI, beleza? Vamos fazer essa pesquisa aqui agora? Olha só, mesmo com 120% CDI líquido, que é o 102% CDI, todos os fundos imobiliários ganhariam. Se a gente colocasse que você vai ganhar 120% CDI líquido, que é praticamente impossível pra gente conseguir isso, a gente teria que ter 150% CDI durante esse intervalo todo. Tem como, né, cara? Mas fingindo, fazendo de quanto que dá, só o BTLG perderia. Mesmo assim, pô, o BTCI, o MXRF11 e o HGLG ainda teriam um alfa de rentabilidade muito grande, muito grande. Então, paramos com essa conversa sobre discutir se o fundo imobiliário bate CDI, não bate CDI. Eu quero te mostrar mais uma parte agora, conversa de gente grande, tá? Isso aqui a gente chama de curva de eficiência, que inclusive quem montou essa curva de eficiência, essa teoria de portfólio, foi Markowitz. Lá em 1952, ele ganhou o Prêmio Nobel de 1962, se eu não me engano. Ou seja, ele provou economicamente que tem como a gente medir o índice de Sharpe, ou seja, o risco-retorno dos ativos e montar uma carteira ideal. Olha só para você ver, esse vermelhinho aqui é o ponto onde a carteira atual do IFIX está. E quanto mais próximo a gente tiver dessa fronteira aqui, ó, de eficiência, a gente tem mais rentabilidade. O que que a gente quer ficar? A gente quer ficar nesse bullet point, que é o ponto da bala, né? Se a gente fosse escolher algum ponto para ficar aqui dentro dessa fronteira, deveria ser mais próximo aqui dessa bala aqui, beleza? Então quer dizer que o IFIX até que tá próximo, mas se eu tiver na fronteira, que é essa linha que tangencia aqui, ó, eu fico o mais eficiente possível. Então, usei aqui a teoria de Markowitz para pegar os fundos imobiliários do IFIX e montar uma carteira que seja eficiente dentro de Markowitz. Ou seja, o IFIX atual eu adaptei ele, segundo Markowitz, para colocar ele aqui, beleza? E aí, perceba, aqui, muitos fundos imobiliários que estão no IFIX continuariam na carteira. Só que a gente ia ter mais percentual, mais peso em alguns, menos peso em outros. Alguns iam sair porque são ruins mesmo. O IFIX, para ele ser montado, ele opera e
seleciona os ativos através, por exemplo, de liquidez. O Iridium, por exemplo, tem muita liquidez. Você sabe o que está acontecendo com o Iridium, não sabe? Tem muita liquidez, tem muito capital, tem muito valor de mercado. Entra no IFIX. Você compraria Iridium hoje? Então, colocando essa carteira, que entraria ali, por exemplo, o RBRL, entraria o próprio BTLG, entraria o KNUQ, entraria o RZTR. Pô, a gente tem aqui um retorno absurdo.